Lendo a palavra bíblica, do livro de Números, leremos o capítulo 25. Senhor, aqui está a tua palavra, dá a minha compreensão necessária para vivê-la. Que eu, minha esposa, minha filha, possamos viver em meio ao teu amor, favor e poder. Possamos dizer verdadeiramente, em espírito e em verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra e tenham a felicidade de viver conforme a tua vontade, pois a tua vontade em nossas vidas é perfeita, justa e agradável, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradeço em nome do Espírito Santo, Espírito da verdade, nosso Consolador, que nos constrange acerca do pecado, da justiça e do juízo. Te agradeço em nome do Senhor que foi, é e para sempre será o mesmo, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Te agradeço porque o Senhor continua o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai de Cristo, nosso Pai, Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 25 de Números 18 versículos e diz o versículo 1 em diante. Habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Repetindo o 6º versículo que nos diz: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles. De sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeoruitas. Repetindo, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Repetindo o 18º e último versículo do capítulo 25 de Números, que nos diz: porque eles vos afligiram a vós outros quando enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Pois bem, por meio desses 18 versículos, nos fala o capítulo 25 sobre a adoração a Baal-Peor e o zelo de Finéias. Todas as vezes em que o povo de Deus se afastou
dele, ou o ofendeu fazendo o que não era do seu agrado, arcaram efetivamente com as consequências. E o interessante é observar aqui que Finéias realizou algo, e aqui é chamado por zelo. Zelo a quem? Zelo a Deus. E o realizar algo de Finéias foi acabar, findar, ceifar com Zinri e com Cosbe, com uma mesma lança. Pois é, a ira do Senhor é mão pesada e é definitiva. Longe de nós estar como alvo da ira do Senhor. E possamos então estar aptos a andar nos seus caminhos, observando o seu amor, favor e poder. É o que desejo. Sucesso.